lá, turma. A aula de hoje é sobre tabela periódica, tá? Eu coloquei já lá na plataforma para vocês a aula e eu vim aqui só para mostrar e tirar algumas dúvidas para vocês, tá? Então, a gente tem a tabela periódica, né? Ela é assim, eu pedi para vocês providenciarem no começo do ano. Caso alguém não tenha conseguido, não tem problema algum. É só olhar na internet, imprimir em casa quem tiver condição. Não tem problema que seja preto e branco, tá? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de tabela periódica, certo? Então, nós temos aqui os grupos e aqui os períodos, tá? Aqui são os grupos ou também as famílias, né? Então, a gente tem família 1A, família 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B. Esses B são chamados elementos de transição, tá? Na distribuição eletrônica, eles terminam tudo com a letrinha D, que depois eu vou explicar melhor para vocês. E aqui a gente continua. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e o 8A, tá? Também pode encontrar como 13, 14, 15, 16, 17 e 18, certo? Então, assim, grupos ou família e aqui os períodos, tá? E aí nós temos o hidrogênio, que é aqui, ó, o primeiro elemento da família 1A. Depois nós temos todos esses outros que estão em azuis, que são os metais. Esses amarelinhos, os não metais. E aqui são os gases nobres, tá? O que vocês precisam saber aqui? Em que família que ele está localizado, né? O símbolo e o nome, né? Ah, precisa decorar a tabela toda? Claro que não, né? Com o tempo, com os exercícios, vocês vão se familiarizar melhor. E aí, só de bater o olho no símbolo, vocês vão saber qual é o elemento, tá? E esse número que tá aqui em cima, que são as massas, a massa atômica, que nós vamos utilizar bastante para fazer os cálculos, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Letra C é o carbono. Qual é a massa dele? 12. Que família ele tá? 4A. Ah, o bromo. Vamos achar o bromo. Procurando o bromo, tá aqui, ó. BR. Bromo. Família 7A. Se eu perguntar o período, vem aqui, ó. Ah, tá no quarto período, tá? Qual é a massa dele? 79,9. Então, a gente vai arredondar para 80. Eu já vou explicar para vocês como que a gente vai arredondar, tá? Vocês têm que tomar cuidado com alguns elementos, que nem o ouro. Ah, é OU. Não, AU, tá? Ele tá na fileira 11, tá? Ou 1B. Qual é o período? Ó, aqui, ó, 6, tá? Qual é a massa dele? 197. Se eu perguntar, ele é o quê? Um metal. Se eu perguntasse para vocês do carbono, não metal, né? Aqui, ó, vamos olhar. O hélio, né? O hélio é aqueles gases que ficam nas bexigas que voam. O hélio, He. Qual é a fileira? 8A, né? A família 8A. Qual é a massa? 4, certo? Ó, o período, mesmo que não tenha, você vem aqui, ó. Período, tá no primeiro período, tá? Não esquecendo que... Vou colocar aqui um pouquinho. Um exemplo, magnésio, letra maiúscula, minúscula. Não pode ser assim. Isso aqui, ó, não existe. Minas Gerais, hein? Tá? Então, o hélio, primeira letra maiúscula, segunda minúscula, certo? O cálcio, primeira maiúscula, segunda minúscula, tá? E os números que estão em cima, que nem aquele que eu falei, 79,9. Opa, desculpa. 79,9. A gente vai arredondar para 80, certo? Então, o cloro, 35,5. Quando o segundo elemento for 5, eu posso deixar o 5, tá? Então, 35,5. Se eu tiver, vou jogar qualquer número aqui, tá? Nem vou olhar aqui na tabela. 37,3. Então, como que vocês vão arredondar? Presta atenção. 1, 2, 3 e 4, eu simplesmente corto. Então, 1, 2, 3 e 4, eu simplesmente vou cortar. Então, qual vai ser a massa dele? 137. Se for 5, né?
137,5. Eu posso deixar. Aí, se eu quiser cortar, deixar o número inteiro. Então, no 5, 6, 7, 8 e 9, eu corto e somo 1. Se eu quiser cortar, vai ficar 138. Eu tenho que somar 1 para cá. Entenderam? Tá? Outro exemplo. Vamos pegar um número lá. 132,9. Tá? Que é o césio. O que eu vou fazer? Eu corto? Só simplesmente corto? Não. E somo 1. Vai ficar 133. Certo? O potássio, né? Que é 39,1. O que eu faço com esse 1? Corto. Vai ficar como? 39. Entenderam? Então, quando for 1, 2, 3, 4, eu simplesmente corto. Se for o 5, eu posso deixar o 5. Se eu quiser cortar, eu corto e somo 1. Então, o 5, 6, 7, 8 e 9, toda vez que eu cortar, eu tenho que acrescentar mais 1. Então, vai ficar 138. Isso aqui é para massa atômica, para a gente arredondar, tá? Então, voltando aqui na tabela, ó, o cromo, né? O cromo, aqui tá escrito como crômio, mas é o cromo, tá? 52. Eu vou deixar 52,0, né? Titânio, 47,9. Eu vou colocar no meu cálculo 48, tá? O magnésio, 24,3. Esse 3 eu corto, vai ficar apenas 24, tá? Então, o que vocês precisam saber da tabela periódica? Quem são os metais, os não metais e os gases nobres. Vocês precisam saber os nomes, né? E o símbolo, a massa dele, eu tô falando agora, nesse momento, tá? Vocês precisam saber a massa, que família ele está, em que período ele está, certo? Então, a gente vai parar por aqui nessa aula, para vocês reconhecerem a tabela periódica. Eu vou passar alguns exercícios depois, né, pedindo qual é a família, qual é o período, certo? E o nome, o símbolo e a sua massa atômica, né? Qualquer dúvida, a gente entra em contato no chat e vai esclarecendo. Até a próxima aula.